Mas aqui tem uma frase que você pode se Boa tarde, pessoal. Boa tarde, o mestre, o doce mestre, né, nos prepare a nossa atenção, prepare o nosso coração para escutar um pouquinho de um resumão que eu fiz para vocês, né? Eu brinquei com a Tânia, né, que eu posso dizer oi e tchau, porque o que foi lido no Evangelho tem tudo a ver com o que a gente trouxe para vocês hoje. Na verdade, esse estudo de hoje, ele começou no sábado, há 2 sábados passados, né? Aí o último sábado eu não vim, fiz a palestra na quarta-feira à noite e, por total coincidência, a segunda parte do estudo ficou para hoje, dia 2, né, que é o Dia dos Mortos. Então, a gente fica rindo dessas coincidências. Né? O que foi que aconteceu aí no meio? O estudo começou lá e veio terminar aqui hoje, justo nesse dia, né? E nada disso foi pensado ou combinado, simplesmente aconteceu. Então, nesse estudo de 2 meses, né, passados, a gente começou as reflexões sobre viver e morrer. E nós começamos, eu sempre faço um pequeno retrospecto, né, do que a gente tratou lá na vez passada, para vocês se lembrarem, ou para quem não estava aqui poder se situar. Então a gente começou conceituando o que era nascer e morrer naquele nosso estudo, né? Quando a gente abriu o dicionário, tinha diversas definições para nascer e morrer, mas a definição de nascer e morrer que nos interessa nesse estudo é nascer igual a reencarnar e morrer igual a desencarnar. Então, se a gente usar a palavra nascer e morrer, é nesse sentido, encarnar e desencarnar, né? Depois, ainda lá naquele estudo, nós falamos sobre a questão evolutiva, a lei do progresso, que é uma lei natural, que é uma lei que a gente está sujeito, querendo ou não, né? E a gente destacou, então, dentro dessa lei do progresso, que inicialmente nasce, pela primeira e única vez, nasce o princípio espiritual. Ainda é um princípio espiritual, criado por Deus simples e ignorante, né? Logo sem nenhuma complexidade, né? E por isso ele precisa estagiar por milhões de anos em reinos inferiores. E isso não sou eu que não sou eu que estou dizendo, nem que disse naquela época. Isso está sendo tirado de obras espíritas, né? Então, nascemos como princípio espiritual, simples e ignorantes, sem nenhuma complexidade, vamos estagiando pelos reinos inferiores, até que a gente alcance condição própria para cuidar, gerir a nossa vida, né? A partir desse momento inicial, então, da criação desse princípio espiritual, que é o único e primeiro nascimento, depois não se nasce mais, depois se reencarna, né? Esse princípio jamais se extingue, então nós nunca morremos. Morrer nunca significou para nós espíritas acabar, né? Não existe isso para nós, então não tem essa morte. Esse princípio espiritual, ele é eterno. E ele vai, então, pouco a pouco, estagiando nesses reinos inferiores. E quais são esses reinos inferiores pelos quais a gente estagia? Reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal, para finalmente chegar ao reino hominal, totalmente individualizado, a partir daqui não mais simples e ignorante, a partir daqui já com uma certa complexidade, a partir daqui com livre-arbítrio. E aí então a gente vai conseguir gerir essa nossa vida. Esse livre-arbítrio, a gente tem que ter capacidade de escolha, né? Então, a partir desses aprendizados em todos esses reinos que a gente vem devagarzinho adquirindo, em cada reino um aprendizado, aí então a gente chega a esse passo, né? Esse passo nominal. Esse princípio espiritual, então, está totalmente pronto, individualizado. Agora a
pode dizer que somos um espírito, né? E aí, naquela época, nós concluímos, então, há 2 meses atrás, quanto foi longo, né? Quanto foi longa essa trajetória, quanto tempo a gente gastou de princípio espiritual até um ser humano que raciocina, que pensa, que escolhe, que é responsável por cada escolha que faz, né? Então, provavelmente foram milênios. E aí nós elencamos alguns questionamentos. Eu vou repetir esses questionamentos para que fiquem vivos dentro de vocês, né? Então, há quanto tempo a gente já está no estágio nominal? Provavelmente outros tantos milênios. Em que orbes nós estivemos? Será que nascemos com o planeta Terra? Ou será que já estagiamos em outros orbes? Quem sabe a gente veio exilado de papel, né? Para que a gente raciocine em quanto tempo a gente está fazendo idas e vindas, encarna e desencarna, né? Então, por quanto tempo mais nós estaremos ativando essa roda de samsara, como dizem os indianos, né? Essa roda de nascimento e morte. Por quanto tempo a gente vai continuar rodando essa roda, né? Podemos perceber, então, esse é o grande questionamento, né? A parcela nossa de responsabilidade quando a gente desperdiça o nosso precioso tempo de reencarnação, né? Esses foram os principais questionamentos que a gente fez e a gente vai continuar aqui, então, trabalhando um pouquinho em cima deles, né? Então, até aqui a gente relembrou. Alguma dúvida? Alguém não estava aqui e ficou meio perdido? Posso tocar? Posso continuar? Então, vamos lá. Né? Fale agora ou cale-se para sempre. Então, vamos lá. Então, hoje a gente veio, né, na intenção de complementar esse trabalho, de que a gente foi um princípio espiritual, chegou ao estado nominal, evoluiu bastante até aqui, mas que gastou milênios. E, a partir de agora, a gente, com esse direito de escolha, o que a gente está fazendo com isso, né? E juntar a essa questão, essa coisa de nascer e morrer, esse medo que a gente tem de nascer e morrer, né? Que, às vezes, impede a gente de fazer algumas coisas. Nós vamos tentar quebrar um pouco alguns paradigmas, né? Através de uma correlação, fazendo uma correlação. Quem aqui não gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar? Então nós vamos fazer a correlação com a viagem. Veja só como é legal, né? Então, ao tomar a decisão de fazer uma viagem, o que a gente tem que primeiro fazer? Comunicar que a gente vai viajar, né? Ou se a gente é filho, tem que pedir permissão para o pai, tem que avisar no emprego, porque a gente tem que organizar as férias, não é assim? Né? Tem filhos, a gente agora que está velho, a gente tem que avisar para os filhos, a gente vai viajar, né? E eles ficam tomando conta para onde a gente vai, quanto tempo a gente vai demorar. Quem tem mais idade, assim, já passou por isso, sabe como é que é, né? Então, assim, a gente tem meio que comunicar a viagem, né? Também é necessário fazer muitas escolhas. Que país, ou que estado, ou que cidade a gente vai, que pontos turísticos a gente vai querer visitar. Ah, não, mas eu não quero ponto turístico, eu quero outra coisa da viagem. Ok, beleza. Qual é o foco da tua viagem? E quando você chegar lá, você vai ficar onde? Você vai ficar na casa de alguém? Vai para um hotel? Onde você vai parar, né? Qual o foco real da tua viagem? É para estudar? É para aprender? É para quê? Ou apenas para se distrair? Apenas para passar o tempo, né? Então, diversas questões a gente analisa quando a gente vai fazer uma viagem, não é isso? Muitas vezes a gente enfrenta longas filas para tirar documentos que nos possibilitarão a entrada nos países estrangeiros, né? E depois que está toda a documentação arrumada, passagem comprada, uma opção de coisas, vamos dizer assim, práticas resolvidas, a gente vai passar para uma fase de arrumação de malas e espera, porque aí a mala fica pronta, os documentos ficam prontos e a gente fica só esperando
para embarcar. E o embarque, ele é sempre antecedido de despedidas, né? Se a gente tem parentes, a gente vai na casa dos parentes, faz uma jantinha, faz um tchau para todo mundo, né? Se entra de férias, se despede dos amigos, conta que vai viajar, é a despedida. Às vezes, as viagens são curtas, a gente passa só um final de semana. Às vezes, as viagens são longas. Por exemplo, quando a gente vai fazer um intercâmbio cultural num outro país, às vezes a gente fica um ano. Quem sabe fazer uma faculdade no exterior, vários anos, né? Porém é certo que um dia a gente volta para a nossa terra, né? Também é certo que qualquer viagem que a gente faz, a gente vai estar tendo aprendizado. Vai ver coisas novas, coisas inusitadas, vai conhecer gente nova, vai reencontrar pessoas, ou seja, vai estar vivendo novas experiências, né? E não se pode esquecer que em toda viagem, né, nós temos o processo de ida, toda essa preparação, mas temos o processo de volta. E então, para uns, a partida é alegre, para outros, a partida é triste. O mesmo se dá com a chegada. Para uns, a chegada é alegre, para uns, a chegada é triste. E isso está diretamente relacionado com a situação que você está chegando ou partindo, né? Quantas vezes nós não queremos ir a algum lugar, fazer alguma viagem, e quantas vezes a gente não quer voltar da viagem, né? Então, quantas vezes a gente não quer se afastar de pessoas e situações, fica com medo, e quantas vezes, né, a gente não quer voltar porque lá está muito bom. E a gente tem medo do que vai encontrar na viagem. Então, nem sempre também a viagem é agradável. Aqui alguém já viajou e teve algum processo assim que deixou a viagem tão ruim que a pessoa não quer nem mais saber de viajar? Às vezes a viagem é muito agradável, né? Mas os apuros que se a gente passa, eles são inevitáveis, né? Eles fazem parte das circunstâncias, ou às vezes a gente passa apuro por falta de atenção, né? Aí a gente é assaltado porque a gente foi lá para sei lá, foi para o Rio de Janeiro, cheio de cordão de ouro, e vai andar no bondinho lá na favela. Ora, né, falta de atenção. Então, acontece. Mas nós podemos afirmar também, sem medo de viajar, que é sempre proveitoso. Mesmo esses acontecimentos, esses apuros inevitáveis são proveitosos, né? E assim, então, a gente pode começar a fazer a correlação. Então, reencarnar é simplesmente sair da verdadeira pátria. E a verdadeira pátria é a pátria espiritual, né? Aquela pátria verdadeira que a gente muitas vezes não quer sair, mas que tem que sair. E aquela pátria que às vezes a gente não quer voltar. Quando a gente está aqui, a gente não quer voltar, né? Então, simplesmente sair da pátria espiritual e vir para uma viagem de aprendizados e de conhecimentos aqui no planeta Terra, né? Quem nos fala muito bem sobre isso, quem quer aprofundar esse assunto, esse tema, as obras de André Luiz são perfeitas, né? Muitas delas, em especial o Nosso Lar. Porque Nosso Lar vai falar da colônia espiritual, que tem o mesmo nome do livro, né? Nosso Lar. E ali são narradas muitas situações de idas e vindas, de chegadas e partidas, né? Quem não gosta de ler tem um filme, e eu digo para vocês, esse filme é muito legal, né? Ele está muito bom, resume muito bem o livro. Então, continuando nas correlações, né? Alguns chegam bem lá no mundo espiritual, alguns chegam cansados, atordoados por causa da longa distância, mas chegam bem. Outros não chegam tão bem. Uns chegam completamente lúcidos. Aqueles que tiveram uma aprendizagem muito boa aqui no planeta Terra, quando voltam, voltam lúcidos, né? Como vocês acham que Chico chegou lá no mundo espiritual? Totalmente lúcido, né?
E nós chegaremos lúcidos? Então, isso aí vai depender de como a gente está vivendo aqui, de como está vivendo essa viagem, de como está fazendo o aprendizado aqui, né? Uns vão partir com uma encarnação, a nova encarnação, cheios de esperança, cheios de alegria, com aquela chance de aprendizado. Puxa, que bom, estou voltando, o que eu posso melhorar, o quanto que eu vou evoluir nessa nova vida, né? Mas tem outros que não vêm tão felizes assim, vêm um pouco apreensivos, porque eles sabem que a nova reencarnação, que essa viagem que eles vão fazer vai ser um pouco complicada. Ele tem muitas questões para resolver nessa viagem. Não vai ser uma viagem de férias, vai ser uma viagem de negócios, né? Vamos comparar assim. E outros, eles partem do mundo espiritual para cá de forma compulsória, porque eles necessitam dessa viagem cheia de dificuldades, né? Então, é complicado, mas às vezes acontece, a gente vira obrigado. Então, como nas viagens, a reencarnação, quando ela vai acontecer, né, ela necessita de preparação de um roteiro, que nem a gente faz na Terra. Lá no mundo espiritual, novamente André Luiz que fala muito bem sobre esse tema, né? E ele nos conta sobre os departamentos no mundo espiritual, lá na colônia, do nosso lar, e os departamentos, inclusive, que só tratam disso. São considerados engenheiros os espíritos que fazem a nossa encarnação, que estudam, né, as nossas necessidades dessa viagem. Então, esses engenheiros fazem mapas, né, do que a gente precisa. E é muito complicado. Pensa como é que pode a gente estar no lugar certo com a pessoa certa. Isso tem que ser muito bem montado como uma engrenagem, né? Então a gente tem o pai que merece, a mãe que merece, o filho que merece, a gente tem o que merece. E como é que isso acontece? Se não for assim tão bem organizado. Então o departamento é muito complexo, esse departamento. E é claro que a gente chega lá nesse departamento para preparar a nossa viagem de volta de reencarnação. A gente chega lá com os nossos pedidos, com os nossos desejos, com as nossas necessidades, e eles têm que montar tudo isso. Também nesse departamento acontece que muitas vezes a gente precisa fazer aquele sistema de espera, de fila, né? Que nem a gente falou, tem que tirar passar na fila para resolver os documentos. A gente também precisa ter uma fila lá. Não só porque a gente tem que encaixar todas essas nossas necessidades aqui na volta, mas também porque a gente precisa ter o tempo certo para voltar, porque tem muita gente que precisa voltar antes. Tem esses casos, às vezes compulsórios, tem que passar na nossa frente, né? Então, a gente espera muitas vezes, por um longo tempo, essa preparação, esse momento de voltar. E aí, novamente, eu venho com a questão para vocês, né? Eu digo, lá, eu vou futucar, né, vocês, né? Lá venho eu perguntar para vocês, o que a gente está fazendo, então, né? Com esse tempo que a gente gastou lá, gastou o tempo desses engenheiros, esperou esse tempo na fila e chega aqui, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Está usando ela de forma adequada? O que vocês acham? Será que eu estou cumprindo aquilo que eu vim cumprir? Será que eu estou fazendo o que eu precisava fazer nessa viagem? Por exemplo, se a gente encarar como uma viagem de estudos, eu estou estudando o suficiente? Se a gente encarar como uma viagem de negócios, eu estou resolvendo os negócios adequadamente? Né? Então, eu estou desperdiçando meu tempo ou não? Então, voltando à questão, né,
que a gente estava tratando. Então a gente está se preparando para reencarnar lá no mundo espiritual. Passou nesses departamentos, organizou o nosso mapa. A gente está lá esperando para voltar. Num determinado momento, então assim, tá, já estamos preparados para reencarnar. Vamos reencarnar. E aí, nesse momento, a gente começa a entrar em um estado de letargia. Ou seja, a gente começa a ter que diminuir o nosso perispírito. E isso acontece lá no mundo espiritual com passes. E aí o nosso perispírito vai se diminuindo, porque a gente vai nascer um bebezinho, né? Então a gente vai sendo preparado para chegar. Já está todo mundo aqui na Terra nos aguardando. E também tem as despedidas lá, né? Tem amigos espirituais que vão ficar. E eles vão nos dar tchau, nos desejar felicidade, desejar que a gente venha para essa viagem na Terra e que ela tenha sucesso, que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente planejou. Tem outros que vão lá se despedir da gente e dizer, olha, vai que daqui a pouco eu vou estar lá com você. Vai, não esquece, eu vou ser teu filho, eu vou ser teu irmão mais novo. E aí a gente vem fortalecido pelas despedidas. E quando a gente chega aqui, um pouco depois, esses amigos vêm também e vêm fazer parte da nossa família aqui na Terra, né? Então, como nas viagens, muitas vezes as nossas reencarnações são curtas, outras vezes são longas, né? E às vezes a gente pensa que Deus é injusto porque, poxa, é um bebezinho ainda e já desencarnou. Reencarnou e desencarnou tão rápido. Por quê? Né? Os motivos a ele pertencem, não a nós. Nós não temos que julgar e criticar. Aquele espírito, muitas vezes, que passou aquele pequeno período, às vezes horas, de vida na Terra, aquilo tem um motivo. E é a necessidade dele que exige aquilo. E não o nosso julgamento. O nosso julgamento não vai servir para nada. Só para atrapalhar a nossa evolução, que em vez de a gente cuidar da nossa evolução, a gente fica cuidando das coisas que a gente não tem que cuidar, né? E ficou fácil para vocês, então, compreenderem essas coisas de ir e volta, de nascer e morrer, entre aspas, de ou encarnar e desencarnar? Ficou fácil compreender que nascer e morrer são dois lados de uma mesma moeda chamada vida? Fácil, né? Não é difícil. Desencarnar também não é um bicho de 7 cabeças, né? Nós temos tanto medo dessa viagem de volta. Às vezes, lá a gente tem medo de vir, como eu falei. Aqui a gente tem medo de voltar. Mas para que ter medo de voltar para casa? Né? Então, a gente não precisa ter medo de voltar para casa. Dizem os espíritos que quando vai chegar a hora da gente desencarnar, tal qual na hora de encarnar, a gente é todo preparado, né? Com passes, com redução do perispírito, cuidado e despedida e tal. Quando a gente vai desencarnar, também a gente recebe cuidados. A gente não sabe, mas eles sabem. Eles já estão cuidando de nós. Eles já estão nos preparando, né? Eles já estão cuidando para que a gente vá fazer a passagem sem se apavorar. Dizem mesmo que a gente geralmente não sente nada, que a gente não percebe a hora do desencarne. Que muitas vezes até a gente tomar noção de que a gente está do outro lado e não aqui mais na Terra, a gente busca, porque a gente não percebe. Tal o cuidado que eles têm conosco, né? Então não precisa ter medo, né? A gente só fica com medo, na verdade, porque a gente percebe que a gente deixou para trás, deixou de fazer algumas coisas. Aí dá medo da gente ir, porque assim, tipo, voltando à viagem da Terra, né? Vamos dizer, eu fui fazer uma viagem de estudo, mas eu vi que eu não estudei direito. Eu vi que eu deixei matéria para trás lá na faculdade. Eu não quero voltar, porque eu não terminei a faculdade. Não é verdade? É mais ou menos assim, né? A gente vem para essa vida com uma programação. A gente não quer ir embora muitas vezes porque a gente sabe que a programação não está cumprida. Será que não é isso? Esse medo de ir embora? Que a gente simplesmente vai para a nossa pátria verdadeira. Não pode ser pior do que aqui, né? Não pode. Então, para a gente encerrar, né,
a gente fez um resumão assim, sabe? Contemplando os principais pontos e as principais observações, né? Para a gente poder só fechar esse assunto, já que a gente já está com pouco tempo. Eu corri hoje, viu? Mas é que o assunto é longo, a gente teria tanta coisa ainda para falar, né? Mas, então, resumindo, ponto número 1, a responsabilidade que temos com o nosso corpo e reencarnações, né? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Esse veículo físico nos é emprestado para que a gente possa evoluir. Lembrando de toda aquela questão dos engenheiros, né, que perderam um tempo enorme cuidando de nós, todas aquelas pessoas envolvidas cuidando de nós, né? E imaginem, a gente chega aqui e joga tudo isso no lixo, né? Desperdiça tudo isso. Então, a responsabilidade com esse corpo e com essa encarnação é nossa. E não adianta dizer assim, eu fui ruim porque ele veio na minha frente, me chutou, e aí eu fiquei ruim porque a culpa é dele. Não é nossa. O outro nos provoca, mas a gente vai na provocação. Eu te ofereço o veneno, você toma o veneno se quiser. Não é verdade? Então, segunda consideração. A importância de mudar a forma de olhar a morte. Né? Como a gente falou ainda há pouco, é vê-la apenas como entrar no trem e voltar para casa. Substituir essa palavra morte, que ela é aterrorizante. Morte é terminar com tudo. E a gente não vai morrer. A gente vai desencarnar e vai continuar. Morrer se a gente realmente não sobrasse nada. E sobra, né? Sobra o melhor. O corpo que é material fica. Mas nós, espíritos, que a cada vida evoluímos mais um pouquinho, e que estamos prestes a ser anjos, essa é a melhor parte. Essa parte não vai morrer, né? Terceira consideração, a gente sofre quando um amor parte. E é difícil, né? Quando um amor nosso parte. Mas a gente sofre porque nós agimos como crianças agarradas no nosso brinquedo. É meu, eu não empresto, eu não dou, né? E aí quando a gente precisa deixar que o nosso amor vá, que a parte que ele fez está cumprida, que ele precisa seguir adiante, a gente fica agarrado a esse amor, a esse ser que partiu e não deixa ele ir, né? A paz de quem foi depende de quem fica, né? A gente fica aqui e fica atrapalhando o desenvolvimento deles na chegada, fica atrapalhando essa chegada lá no mundo espiritual, né? O que vai é só matéria, o que vai acabar é só matéria, né? A matéria é pó, ao pó voltará. A matéria é impermanente. Tudo que é material se vai. Esse vidro se quebra, essa flor que não é tão imaterial, mas para a gente né? Não é tão matéria, mas tem já um princípio ativo, mas ela murcha, né? O livro fica velho, amarelo, rasga a página. Matéria é impermanente. O que é permanente somos nós, espíritos. A quarta consideração, o objetivo das nossas vidas é a evolução, né? E evoluímos através de experimentação constante. Não adianta eu aprender, né? Dizer, eu aprendi e na hora eu não consigo fazer. Então eu não aprendi tão bem assim, né? E a gente compara a escola da terra. Vou lá, aprendi a tabuada. Vou fazer a conta de multiplicar ou dividir, não dá certo, não sei fazer. Não aprendeu bem. Vai ter que ficar ali repetindo continha até que consiga fazer a continha certinho. Assim também, né, nossos aprendizados no mundo espiritual. Quantas vezes a gente volta porque a gente teoricamente aprendeu, a gente acha que aprendeu. E aí na hora de fazer a experiência, exemplificar, não dá certo. A conta dá errada. Então tem que voltar até que a gente consiga fazer a conta certa.
né? Então, eu não quero ficar para sempre na escola. Não sei vocês, eu não quero. E a quinta consideração: se você quer evoluir, né, e quebrar a roda de samsara, a gente tem uma chave. A gente recebeu um ensinamento antigo e nada secreto. Está aí para todo mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nosso doce mestre trouxe a chave para a gente, né? E é um conhecimento que não é secreto. Você não precisa estar em nenhuma escola de mistérios, escola religiosa, nada. Esse conhecimento está em todos os lugares, né? Está na doutrina espírita, está no catolicismo, está nos evangélicos, enfim, qualquer religião está dito isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nas religiões mais antigas, anteriores a Jesus, geralmente as religiões orientais, isso está dito de uma outra forma, mas isso está dito, né? Então, nós temos a chave para evoluir e para quebrar a roda de samsara. E nós temos também um antídoto, que quando a gente usa esse antídoto, ajuda a gente a esquecer da separação. Esse antídoto nos faz esquecer de que a gente ficou e o outro foi, nos faz esquecer de que um dia a gente vai. É um antídoto contra os males. Acho que todos os males, podemos até dizer, não só com relação à morte, ao desencarne, mas eu acho que é um antídoto para tudo, que é a caridade, né? Então, que a gente possa compreender, né, esse mecanismo de ida e vinda, que a gente possa compreender que isso faz parte da vida tão natural, tão fluida, tão simples, que quem complica somos nós, né? Que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, ser grato por essa vida, por essa existência, ser grato a Deus por essa oportunidade e usar a caridade para resolver todas as questões. Então, quando a gente estiver preocupado com alguma coisa, em vez de se preocupar consigo, vai cuidar do outro. E quando você cuida do outro, você esquece de si. E quando você esquece de si, você evolui, dá um salto. É como se você desse um peteleco na roda de samsara e ela dá uma virada para frente, né? Então, é isso, né? Que os espíritos bons, amigos, nos ajudem a compreender essas situações e a não temer a morte. E, sobretudo, esqueci, isso é importante, ter muita gratidão pelos que já foram, os nossos antepassados, que nos deram aquilo que a gente precisava receber. Jamais a gente pode dizer, ele me deu pouco, minha mãe me deu pouco, ela deu o que ela tinha para dar e o que a gente precisava receber. Então, gratidão a Deus e aos antepassados e a nós próprios.